Fala, fiel, beleza? Jogadores do Corinthians falam todas as verdades sobre o elenco que ninguém sabia. Para ver mais, deixe o like e se inscreva no canal. Você sabia que o canal está fazendo um sorteio de uma camisa original do Corinthians? Participe clicando no link da descrição. Mas, na verdade, tem chamado a atenção que jogadores do Corinthians, publicamente, por livre e espontânea vontade, estão se manifestando em vários meios e redes sociais, falando sobre o Vitor Pereira, criticando abertamente, trazendo coisas dos bastidores. Lembrando que a diretoria do Corinthians esperou pelo VP até a corda esticar no final. E não deu certo. E agora a gente quer relembrar, então, o que eles estão dizendo e até quero a opinião de vocês sobre isso, que não é muito normal no futebol brasileiro. Eu acho que o erro dele, assim, vamos dizer, de gestão... É onde ele errou. Era ele não se adaptar ao futebol brasileiro. Ele dizer assim, eu tenho uma ideia formada... Um jeito de fazer, vocês têm que... Exato, foi isso. Aí ele começa a se posicionar de uma forma ruim para a imprensa em termos quando a gente perdeu, a culpa é nossa. Aí ganhou, o time, esse é o espírito, entende? A gente fazia um tipo de trabalho específico que não era o ideal. Às vezes você precisa fazer algo tático para o jogo, né? Treinar um esquema tático. Nem quando ele chega, a gente vai jogar a semifinal contra o São Paulo, o Fagner machuca, a gente joga com 3 zagueiros que a gente nunca tinha treinado na vida. Teve outras situações que nós jogamos com linha de 5 que a gente não tinha treinado, não tava. Fala, fiel, beleza? Jogadores do Corinthians falam todas as verdades sobre o elenco que ninguém sabia. Para ver mais, deixe o like e se inscreva no canal. Você sabia que o canal está fazendo um sorteio de uma camisa original do Corinthians? Participe clicando no link da descrição. Mas, na verdade, tem chamado a atenção que jogadores do Corinthians, publicamente, por livre e espontânea vontade, estão se manifestando em vários meios e redes sociais, falando sobre o Vitor Pereira, criticando abertamente, trazendo coisas dos bastidores. Lembrando que a diretoria do Corinthians esperou pelo VP até a corda esticar no final. E não deu certo. E agora a gente quer relembrar, então, o que eles estão dizendo e até quero a opinião de vocês sobre isso, que não é muito normal no futebol brasileiro. Eu acho que o erro dele, assim, vamos dizer, de gestão... É onde ele errou. Era ele não se adaptar ao futebol brasileiro. Ele dizer assim, eu tenho uma ideia formada... Um jeito de fazer, vocês têm que... Exato, foi isso. Aí ele começa a se posicionar de uma forma ruim para a imprensa em termos quando a gente perdeu, a culpa é nossa. Aí ganhou, o time, esse é o espírito, entende? A gente fazia um tipo de trabalho específico que não era o ideal. Às vezes você precisa fazer algo tático para o jogo, né? Treinar um esquema tático. Nem quando ele chega, a gente vai jogar a semifinal contra o São Paulo, o Fagner machuca, a gente joga com 3 zagueiros que a gente nunca tinha treinado na vida. Teve outras situações que nós jogamos com linha de 5 que a gente não tinha treinado e não estava acostumado. Aí chega agora o Fernando, a gente melhorou o ambiente, porque é um cara que o pessoal dele, ele dá abertura para falar. Ano passado, por exemplo, teve jogo que eu saí 3, 4 jogos seguidos com 15 segundos tempo. Eu falo, o que tá acontecendo? Tu fazendo gol ou não, tu saía. Daí tu fala, pô, se eu jogo mal e saio, beleza. E o jogador é o primeiro a saber quando tá mal, né, velho? Você vai sair, você vai ficar quieto, porque você vai ficar com você mesmo. Você sabe o quanto você pode render, né? Lógico. E quando você tá bem, você tira do jogo. Pô, eu saí das 2 finais, velho, ano passado com o Brasil. Pô, tu fica... né? Na primeira, saí bolado, o Renato saiu bolado, só que a câmera só veio em mim sempre, né? Então, acabei ficando brabo. Daí o Fernando, esse ano, voltando nisso, acabou conversando comigo e falou, pô, eu te entendo e tal. E a gente se dá super bem. Não precisa alegar, precisa mentir na frente das câmeras. O ambiente então... ficou legal, ficou melhor. O ambiente agora é isso aqui, cara. É resenha, antes não tinha. Mas como eu falo, é perfil de técnico, perfil do que ele quer do elenco. Então, acho que era um cara mais sério. Desde que eu cheguei no Corinthians, a gente sempre teve um ambiente muito bom. Sim. Muito bom, né? Então, e o ano passado, as coisas... A gente conseguiu ainda chegar em finais, né? Conseguiu, talvez, poderia até ter ido melhor no Brasileiro, mas são coisas que às vezes fogem, né? Então, você tem que obedecer. Tinha coisas que não condizia com aquilo que ele pedia, sabe? Então,
Um exemplo, o que ele fez mesmo na troca de um clube pelo outro. Né? Então, isso aí já mostra um pouco do que o que você pode esperar daquela pessoa, entendeu? Então, eu não posso falar uma coisa para você aqui, chegar ali nas suas costas e falar outra. A partir do momento que você vai para uma entrevista e você expõe que o seu time está saciado, eu acho que você quer dizer que o seu time não tem apetite por vitória, não tem fome de vitória. Como assim? Você não tem fome de vitória? A minha vida se resume a vencer. Bom, a gente percebe que são 3 atletas com personalidades completamente diferentes, Giuliano, Fagner e o Roger Guedes. E os 3 não esconderam o que pensam, as críticas que eles têm ao Vitor Pereira, porque isso era velado, né? Traição, o cara... Mas, gente, ele colocou a equipe na Libertadores... para começo de conversa, levou até a final da Copa do Brasil. O Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro em 4º lugar. Então, para os padrões brasileiros, mas aí não ganhou título, aquela coisa toda. Mas o trabalho dele sempre foi bem avaliado. E agora essas coisas apareceram. Chico, a gente sabe que bastidores são bastidores, mas agora não é mais bastidor. E sabe, Renata, sem descredibilizar aqui a palavra do Roger e do Fagner, porque eu até não conheço tanto os dois. O Giuliano eu acompanho há mais tempo. E a palavra do Giuliano, ela para mim tem muito peso, porque eu conheço ele desde quando chegou novinho lá no Inter 2010, depois quando ele volta ao Grêmio, ainda jovem, mas um cara extremamente profissional, em que no ano passado, inclusive, não foi titular e nunca falou absolutamente nada, sempre trabalhou, sempre buscou o seu espaço, foi jogado no time em várias posições, na ponta direita, como meio armador, diziam que ele não podia jogar com o Renato Augusto, olha o que o Lázaro está fazendo hoje, né, ele jogando ao lado do Renato. Então, quando o Giuliano fala, de novo, não descredibilizando os outros, mas porque eu conheço mais o Giuliano. O Roger foi o único que falou para a imprensa, falou enquanto o Vitor estava aqui, inclusive. Então, enquanto ele começou a ser questionado e muita gente até bateu nele. Porque ele está fazendo corpo mole. Teve um jogo que ele tirou o Roger Guedes, falando que ele tinha que se empenhar mais no treinamento. Vocês lembram disso? Ele foi o único que falou. Ele falou isso na coletiva. Fala com o treinador. O Giuliano, ele deu exemplos, inclusive. Ele disse, contra o São Paulo a gente não tinha o Fagner nessa mesma entrevista. Ele adota uma linha com 3 zagueiros que a gente nunca tinha treinado. Depois ele bota a linha de 5 em 2 jogos, vai para a entrevista e diz assim, já vi que não funciona. Vai para o próximo jogo, linha de 5 de novo. E aí o jogador falava assim, caramba, o que está acontecendo? Não dava abertura para o jogador falar, avisava que os caras iam para campo 2 horas, às vezes, antes do jogo, não tinha uma relação. Aí ele conta que o Lázaro chegou nele no início da temporada e fala assim, Giuliano, olha só, eu vi que você joga aqui em várias posições, você é importante pro elenco, eu vou começar a testar você mesmo que você não comece o jogo. O Giuliano entendeu o quê? Eu faço parte do elenco, eu me sinto parte. Então, quando a gente fala que o Lázaro muda o ambiente, às vezes a gente minimiza isso. Só mudou o ambiente. Não, isso é extremamente importante. E o Giuliano disse que o Corinthians, inclusive, chega até a final da Copa do Brasil muito porque o elenco se fechou, porque o ambiente era péssimo. Agora posso dar um pitacozinho aí? Você levantou uma questão aí que eu não tinha pensado, que é essa posição do Duílio em esperar a renovação do Vitor. Será que não faltou um jogador encostar no dirigente porque, cara, e falar na época? É uma parada porque você fala, peraí, o presidente tem que entender o que está acontecendo dentro do vestiário. O presidente não é só sentar na cadeirinha dele lá e ficar isento do que está acontecendo no dia a dia. Se ele sabe que a batata tá assando internamente, mano, um relacionamento com os principais jogadores, porque não foram qualquer jogador que falou ali. O Fagner é um cara que tá há 20 anos no Corinthians, irmão. Conhece muito bem o Corinthians. Denilson, e se você pegar o Cássio hoje, ou se vacilar, o Cássio vai falar. O Gilson pega ele avaliou que o trabalho era bom, apesar do ambiente ruim. E queria manter mesmo assim. Vocês acham que esses dirigentes eu sou de uma linha de ter um ambiente legal pra trabalhar e vai render mais. Tem gente que gosta de trabalhar no tumulto. Eu não gosto de trabalhar no tumulto, eu gosto de trabalhar legal. Então, internamente, o Duílio tinha que saber se o ambiente do Corinthians era saudável como treinador ou não, Porque aí você fala, é saudável? Tem como você corrigir isso aqui? Então vamos renovar, Não tem, porque o grupo é o mais importante do que o treinador. Assim, o clube é mais importante que qualquer pessoa. E o Corinthians passou um problema muito sério em 2022, que foi a questão das lesões. O Vitor Pereira mudava toda hora porque queria, mas também porque não tinha jogadores à disposição. E essas coisas vieram à tona somente agora, Ulisses. Ninguém falava nisso, a não ser o Roger, que reclamou que gostava de jogar na esquerda, mas era colocado como centroavante. E ele falou publicamente, eu rendo mais no outro lugar.
Foi isso que aconteceu, o público, não é, Ronaldo? Renata, você tá demais. Por Dia das Mulheres, você tá demais. A sua interpretação foi melhor que a do Chico. Porque o Chico é um menino bom. Chico, você é um menino bom. Mas muitas vezes você tropeça nas palavras. Você chama Ulisses? Entendi. Não. Então dá uma segurada. Então é o seguinte, como você me questionou, Renata... Você também é menino bom, hein? Mas... Tô arrumando tua vida. Nem tão menino. Quando você me questionou, a situação é a seguinte, eu tava em Doha no Catar, eu ligo pro Duílio. Eu tava no almoço, pra variar. Podem ir. Até no Catar, hein? Até no Catar. Mas você tem que ir, porque olha como é que são as coisas. Não foge do foco, vai. E um cara fala na mesa, um almoço de pessoas importantes do futebol brasileiro, e um cara fala na mesa assim, acertamos com o Vitor Pereira. Eu aqui, eu conversando com um cara, eu, não ouvi. Liguei pro Duílio. Ô, Duílio, o Vitor Pereira vai pro Flamengo. Eu falei, Ulisses, para. Imagina, ele tá com a sogra mal. Eu e o presidente do Corinthians. Então o Duílio não sabia nesse momento, você que deu a notícia pro Duílio. O Duílio fala assim, se isso acontecer... Esse cara é o maior sem vergonha que eu conheci na história do futebol. Naldo aqui com a gente. Foi você que avisou o Duílio que o Vitor tava indo embora. Acontece? Não, a gente, eu e o Ronaldo... Valeu, Naldo. Eu e o Ronaldo aí. Não, mas aí você tá... Você avisou o Duílio. Olha que coisa importante. Ele avisou o Duílio, o presidente do Corinthians. Porque eu já falei isso. Eu já falei isso. Não é bomba, eu já falei isso. Que você não estava aqui no programa, você estava trabalhando na Copa. Eu já falei isso. E o Capelano sabia, nós conversamos muito sobre isso em Doha. É verdade. Falei, cara, é inacreditável o que esse cara vai fazer. É verdade, papo reto. Como é que foi? Eu mostrei a conversa, inclusive, pro Capela. Aí o que acontece? Os jogadores, a gente já sabia que os jogadores não gostavam do treinador. Os garbinhos. Não, peraí, mas que conversa era essa? Não era no almoço? Isso aí é importante. Não era no almoço a conversa? Isso é importante. Ah, cara, assim, desculpa, se vocês forem acreditar na minha palavra, eu tô falando